mas eu gostava de correr uma maratona. Prefiro ver a minha série na Netflix do que propriamente começar a correr os meus 2 primeiros quilómetros. Não tens o mínimo planeamento, a mínima de noção. Claro que isso desmotiva. Estava obeso. A maior parte dos medicamentos que um médico te vai dar é para tratar algo que tu podias perfeitamente ter evitado. Estás num nível de autoconfiança alto. Eu gosto de pensar que tu consegues chegar onde queres se acreditas nisso. És muito focado em tudo aquilo que tu fazes. Vai do gosto que tu tens pela cena que estás a fazer. E este estilo de vida é aborrecido. É tornar o menos aborrecido possível. A mim hoje em dia é aborrecido sentar-me no sofá 30 minutos para ver televisão ou para fazer zapping. A maior parte das pessoas só se preocupam em tratar o mal e não em prevenir. Um homem obeso tem 4 vezes mais probabilidade de desenvolver demência ou Alzheimer. 99% das coisas que acontecem connosco, nós somos responsáveis por elas. Se acreditares que aquilo te vai fazer bem, tu fazes até ser algo natural. Para mim é lazer, já treinar, como qualquer ser humano, tu procuras essa aprovação. Isto não é justo, não é igual para todos, não é? Geres alguma coisa, por isso mandas. Tu não mandas em nada. Eu era um desastre com as miúdas quando era mais novo. Paulo, para quem começou a ver este podcast, porque é que achas que devia ficar até ao fim? Então, eu tenho 2 máximas que gosto de me guiar por elas. E se há alguma coisa que eu gostava de ser lembrado por fazer é ter impacto nas pessoas, com base nessas 2 máximas. Uma delas é ninguém é de ninguém, e por isso tu não podes imputar as tuas expectativas nas outras pessoas, nem podes esperar que alguém corresponda àquilo que tu esperas que seja. Cada um é como é. Mas principalmente há uma ideia que eu já tenho desde muito novo, mas que só há pouco tempo é que eu li algo que me lembro bem do que é que isso realmente significava, que é: o ser humano é o maior instrumento de si próprio. Pá. E isso fez-me bastante sentido, porque é a tradução de tudo o que tu procuras quando queres explicar porque é que as coisas acontecem. Nós somos ensinados desde muito novos, ou muitas vezes somos ensinados que as coisas acontecem porque tem que ser, porque é o acaso, porque é o destino, porque tu não controlas muito bem aquilo que acontece. E a verdade é que quando nós paramos para pensar, 99% das coisas que acontecem connosco, nós somos responsáveis por elas. Se calhar alguma coisa está ligada a coisas que nós não controlamos, mas eu gosto de pensar que tu consegues chegar onde queres se acreditas nisso. Muito bem. Sim, eu vejo-te a tomar essa responsabilidade da tua vida todos os dias, porque és muito focado em tudo aquilo que tu fazes. E eu queria saber como é que tu consegues ser tão comprometido com essas pequeninas coisas que fazes todos os dias. Vem um bocadinho de ler aquilo que é a minha personalidade. Eu aprendi que eu não sou propriamente bom a fazer muita coisa ao mesmo tempo. Isso normalmente está ligado ao ser masculino, mas no meu caso ainda é mais extremo. Eu desde muito novo que percebi que me conseguia concentrar muito numa coisa, mas tinha que me abstrair de tudo que acontece à volta, e muitas vezes dou por mim com as pessoas a brincar comigo, a perguntarem-me em que planeta é que tu estás, porque estás centrado naquilo que estás a fazer, e se calhar a 2 metros de ti alguém está a passar por algum evento milagroso e tu nem dás por ela porque estás centrado naquilo que estás a fazer. E eu percebi que o foco funcionava para mim em tudo o que faço, e os resultados que eu tiro daí são aquilo que eu estou à procura. Por isso faz sentido para mim focar. Faz todo sentido. Porque é que tu começaste a treinar? Porque é que eu sei que tu treinas, não é? E sei que também és muito focado no treino e que adoras. Acho eu que é o teu momento preferido no dia. És das poucas pessoas que adora chegar ao ginásio e odeia sair. Normalmente eu própria adoro a sensação de acabar um treino. E tu é um bocadinho ao contrário. Queres falar um bocadinho sobre isso? Como é que começaste a treinar e como é que vês o treino? Sim, é engraçado porque ainda no outro dia eu senti exatamente isso. E as pessoas normalmente chamam-me maluco por isso, mas eu conheço mais pessoas que pensam como eu,
E vai do gosto que tu tens pela cena que estás a fazer. Eu ia a sair do ginásio, ou ia a sair para o balneário, não é? E estava a chegar um rapaz ao balneário e estava para vestir-se para ir treinar. E eu pensei, pá, que inveja, eu gostava de estar num momento em que tu estás. Eu estava a acabar um treino. Isso tem a ver com aquilo que tu vais buscar ao que o treino te dá. É muito mais do que só um treino. E eu não sou daquelas pessoas que gostam da corrida quando ela acaba, quando estás a correr e correste 10 km. Cheguei aos 10 km. Eu gosto do quilómetro 1, 2 e 3 e gosto muito mais do percurso propriamente do que ter acabado de correr. E como é que eu comecei a treinar? Eu acho que tive sorte porque eu não tinha grande escolha. Eu tinha que encontrar alguma coisa que me ajudasse a desenvolver. Na minha infância eu era aquele miúdo um bocado esquisito na escola, que tem assim uma mentalidade um bocado à parte daquilo que os outros miúdos estão a fazer, para o negativo, porque leva-te a ser basicamente um apartheid. Mas eu cheguei a um ponto em que percebi que tinha que encontrar a forma de me desenvolver, tinha que encontrar a forma de chamar a atenção por algo bom, porque o ser humano precisa disso. E foi aí que eu percebi que eu gostava de treinar, eu gostava do desporto no geral, e por que não dedicar-me a uma coisa que me dá gosto, que eu acredito que me vai desenvolver em tanto fisicamente como noutras áreas, numa principal que eu precisava de me desenvolver, que era a autoconfiança. Eu era muito pouco confiante em mim próprio. E isso tinha muito impacto naquilo que eu conseguia fazer para tudo. Eu socialmente evitava de estar no meio de muita gente quando estava a crescer. Evitava estar exposto a grupos, porque eu não conseguia enquadrar, não conseguia ter a mesma mentalidade do pessoal que estava à minha volta, e que eu sabia que era o que era aceito socialmente, vamos dizer assim, mas que para mim não fazia muito sentido. Não era eu que estava certo. Se quando tens um grupo e muita gente está num sentido e tu estás no sentido errado, é porque tu ainda não conseguiste enquadrar-te. Mas a maior parte das vezes só tens é que encontrar o teu próprio caminho e ir ajustando àquilo que é o meio certo para ti. E foi isso que eu precisei de fazer, e foi aí que apareceu o treino como algo que eu gostava. Me juntava a pessoas que também gostavam muito de treinar, e comecei a ganhar autoconfiança com os resultados que eu tinha do treino, e a partir daí nunca mais parei. Uhum. Muito bem. Queria te perguntar, ou seja, tu estás num nível de autoconfiança alto e de disciplina também, não é? E sentes que isso começou lá atrás, nesse momento em que tu decidiste treinar e levar isso com consistência? Sentes que começou aí, ou foram outras coisas que também foram contribuindo? Qual foi o principal motor para tu chegares onde estás hoje? Eu era um desastre com as miúdas quando era mais novo. E isso fazia parte daquilo que era a minha realidade de ser um pouco confiante, não é? Eu não acreditava que tinha propriamente valor para chegar às miúdas. Então eu cheguei a um ponto em que acreditei que o treino de alguma forma fazia alguma coisa por mim, chamava a atenção. Se eu fosse bom a treinar, por exemplo, se eu fosse bom a correr, eu pelo menos chamava a atenção em alguma coisa, já que eu não era propriamente bom na parte social, eu não encaixava propriamente muito bem a iniciar uma conversa, não era o membro mais social do grupo. Eu chamava a atenção para alguma coisa, e a verdade é que enquanto estás a crescer tu vais precisando Dessa aprovação. dessa aprovação, faz parte. Então eu fui-me baseando um bocadinho nisso para conseguir ganhar pontos nessa parte, porque é importante essa, como o encaixe com amigos, com a sociedade em geral. Mas foi um bocadinho atender eu li sobre uma regra há uns tempos que depois, quando fui investigar, é incrível, que é a regra dos 70-30.
que é uma regra que está estudada há séculos, que tem impacto, que é a proporção que existe, por exemplo, num homem, entre a largura dos teus ombros e a largura do teu tronco, que diz que basicamente o teu tronco deve ser cerca de 70% daquilo que é a largura dos teus ombros. Quando li isso, não me fez sentido nenhum, e mais tarde eu fui perceber porquê, ou quando desenvolvi um bocadinho o tema essa regra dos 70-30, tem a ver com a capacidade de atração por questões que o ser humano não controla, por questões que já vêm de há muito tempo atrás e nós não percebemos porque é que ligamos a isso. Porque é que um homem é muito mais atraente se tiver então pelo menos 70% de diferença entre a largura dos ombros e a largura do tronco. Porque isso vem de há milhares de anos atrás, quando o homem era valorizado pela sua capacidade de defender a mulher. Então a mulher vai ser muito mais atraída por um homem que fisicamente te passe essa imagem de Segurança. ele pode me proteger, ele pode dar-me segurança, dar segurança às minhas crias, aos meus filhos. E isso acaba por ter um impacto na capacidade que tu tens de atrair o sexo oposto. Da mesma forma que a regra dos 70-30 se aplica a uma mulher. Já pensaste, ou obviamente tu terás essa experiência, qual é o membro ou qual é a parte de músculos que a mulher mais treina no ginásio? Glúteo. Glúteo, e principalmente a parte inferior, não é? Porquê? Porque isso está comprovado e é perfeitamente é fácil de ver, é transparente que o homem vai ser muito mais atraído pelo facto da mulher estar muito desenvolvida ou bem desenvolvida na parte inferior do corpo. E é a regra 70-30 a ser aplicada, que é o facto de o homem há milhares de anos atrás, o ser humano, ter sido desenvolvido com base na capacidade de se reproduzir. E aí o homem olhava para os 70% da anca da mulher comparado à sua à largura da parte, vamos dizer, da parte pélvica, ou ao contrário, os 70% da barriga da mulher comparada à largura da sua anca, na parte mais larga da anca, porque isso está ligado à capacidade reprodutiva da mulher. A mulher era lida como... Não está, mas acreditava-se que sim. Exatamente, no subconsciente. Acreditava-se que sim. Na ciência podes provar que não é verdade. E, obviamente nós hoje já temos capacidade para perceber que isso não tem nada a ver, não é? A mulher não tem que ter essa proporção para se reproduzir mais facilmente, mas a verdade é que o ser humano passou milhares de anos a acreditar que era com base nisso, que a mulher tinha mais capacidade de reproduzir porque tem uma estrutura física mais preparada para o fazer. Então o homem vai ser sempre muito mais atraído por uma mulher que tenha essa proporção e que esteja muito bem desenvolvida nessa parte do corpo. E quando eu comecei a perceber isso, eu comecei a perceber porque é que eu me sentia mais confiante ao desenvolver-me fisicamente e ao estar mais bem preparado por causa do treino, e porque é que eu comecei a ter, por exemplo, mais abertura para falar com uma mulher quando me sentia mais atraente com base nesses padrões. E foi importante para mim, porque como qualquer ser humano tu procuras essa aprovação do sexo oposto, ou se a tua orientação sexual for um bocadinho diferente, outro tipo de aprovação, tu vais sempre precisar dela. E foi aí que eu percebi que realmente tinha encontrado alguma coisa nesse aspecto de procurar a aprovação do sexo oposto que me dava um resultado positivo. Muito bem. Sim, na adolescência nós procuramos muito essa aprovação, é normalíssimo. Hoje em dia, se calhar, já não vês as coisas assim. Já não é o principal motivo para tu treinar, certo? Completamente. Pois, queres falar sobre isso? Mudou um bocadinho quando foi necessário eu começar a pensar em carreira profissional, porque obviamente quando tu és jovem primeiro passas por uma fase em que tu não queres saber de miúdas para nada, depois as miúdas são o centro de tudo, porque a aprovação masculina muitas vezes depende do teu sucesso com as miúdas, ou seja, os homens acabam por se medir uns aos outros, não é? Enquanto jovens,
pelo facto de terem sucesso com as mulheres, entre outras coisas. Mas a verdade é que chegas a uma idade em que isso deixa de ser tão importante. Tu deixas de te querer comparar aos outros só porque sim, com base no sucesso Claro. de algo tão básico, e começas a pensar em carreira profissional, e foi aí que eu percebi que precisava de me desenvolver de outras formas. O treino acaba por ter um impacto muito positivo na minha capacidade de me ir desenvolvendo a nível físico, mas muito mais a nível mental. E eu, a certo ponto, percebi que tinha não propriamente nascido com uma capacidade brutal para raciocínio e estudar e ter Eu acho que tu tens. grandes notas. A minha carreira académica não foi propriamente má, mas não era por aí que eu me baseava, até porque eu percebia que por muito sucesso que tivesse na escola, isso não ia dizer nada de mim. Já tinha Totalmente. bastantes exemplos de falhanços na escola que tinham dado enormes carreiras profissionais e ao contrário. Mas eu sabia que a minha vantagem podia estar na minha capacidade de processar, não é? Na minha capacidade de desenvolver o pensamento, a forma de pensar sobre o trabalho e a forma de me focar. E eu comecei a perceber que quanto mais eu treinava, quanto mais disciplina eu ganhava nesse campo, mais capacidade eu tinha de estudar, de desenvolver formas de pensar diferente, porque dá trabalho. Tu tens que trabalhar a tua. Tens que trabalhar o teu cérebro, tens que estar focado naquilo que estás a fazer para que o teu cérebro consiga aprender e desenvolver-se com base no trabalho que vais fazendo. E foi aí que eu percebi que quanto mais eu apostava na minha disciplina no treino, mais eu me conseguia focar para o trabalho e para me desenvolver, mesmo a nível académico, enquanto trabalhava, porque eu estudei até bem tarde. E foi fundamental continuar focado no treino como base depois para me desenvolver a nível académico, e ainda hoje é profundamente importante ter uma rotina de treino. Eu sou daquelas pessoas um pouco estranhas que, se não treinar às 7 da manhã nesse dia, vou ter menos energia para trabalhar durante o resto do dia. A lógica seria ao contrário, não é? Treinas às 7 da manhã, tens menos energia porque a gastaste, mas a verdade é que o treino acaba por ser muito importante para a minha energia mental, e eu preciso dela porque a parte profissional exige muito dela, mas é muito importante para mim nesse sentido. Identifico-me muito com isso, porque também comecei a treinar e a dar demasiada importância, na minha opinião e no meu caso, ao físico. As prioridades vão mudando ao longo da vida. Depois passou para essa parte da mentalidade. Hoje em dia estou ali num meio termo, que continuo a gostar daquilo que ou continuo a querer gostar daquilo que vejo ao espelho. No entanto, tenho outras prioridades, tenho outra mentalidade em relação ao treino, e uma das prioridades é o profissional e é o desenvolvimento pessoal. E considero que o treino me dá muito daquilo que eu quero levar para a minha vida. Por isso, foi um bocadinho sobre isso que tu falaste. Porquê é que tu achas que o treino se deve tornar um hábito? É por aquilo que acabaste de dizer, ou... Eu sempre fui muito pouco adepto da moda, de fazeres algo porque agora é importante, agora descobriu-se que agora isto é a principal coisa que tens que fazer para obter determinado resultado, porque está provado, e isso está escrito em muito lado, que chama-se a regra dos 95-5. Eu tenho regras de números e de proporções para tudo e mais alguma coisa. Eu sou um gajo de números e gosto de ler tudo sobre números, e às vezes de encarar um bocadinho a vida como números. Isso é bom e mau, porque depois às vezes o lado humano é um bocadinho fragilizado. Mas
a regra dos 95-5 basicamente diz-te que 95% das coisas que te acontecem não dependem da tua vontade, ou seja, tu podes ler acerca do melhor programa de incentivo para tu fazeres alguma coisa, obter os melhores resultados com base na tua vontade naquele momento de fazer acontecer. Sais da cama e dizes hoje é que vai ser, mas isso são só 5% daquilo que é importante para tu conseguires o resultado, porque o resultado não vem daquele dia, vem de um hábito, vem de uma coisa que tu fazes durante muito tempo. E 95% daquilo que está comprovado, há estudos a acompanhar pessoas, seres humanos, a desenvolverem-se ao longo do tempo, 95% dos resultados são do ambiente que te rodeia. E o ambiente é algo que te impacta a longo prazo, não acontece naquele dia. Por muita vontade que tu tenhas de aprender chinês, se tu não te envolveres num ambiente que é possível aprender chinês, tu nunca vais conseguir. É por isso que a melhor forma de aprender uma língua não é estudar livros ou ler um dicionário. Se quiseres aprender chinês, ler um dicionário de chinês pode-te ajudar, mas não te vai propriamente tornar um expert a falar chinês, porque tu precisas de ser rodeado do ambiente de chinês. Então vai para a China. E se for à China, obviamente, estando rodeado de pessoas que falam a língua, tu tens muito mais capacidade para aprender a falar. E tem um bocadinho a ver com essa regra o facto de eu ligar muito mais a um hábito do que a algo que tu fazes momentaneamente com muita intensidade, porque isso só te vai ajudar a obter um resultado enquanto o estiveres a fazer. Exato. Se fizeres disso um hábito, tornou-se natural para ti. E é isso que eu acabei por perceber que o treino me dava, que era algo que eu não fazia propriamente porque tinha que ser naquele dia, porque é uma obrigação, mas faz parte da minha rotina. Digo isso muitas vezes, tão natural como acordares de manhã e lavares os dentes. Se tu não vês propriamente resultados quando se acordares hoje de manhã e lavares os dentes, ele continua igual. Mas tu sabes perfeitamente que se passares um ano sem lavar os dentes, tu vais ter problemas. Exatamente. Então, eu olho um bocadinho para o treino da mesma forma. Se passares um ano sem treinar, pelo menos para mim, eu acredito que vou ter problemas, ou pelo menos que a minha performance baixe. E isso para mim é importante. E por isso, em todas as áreas da vida, não é? Muito bem. Que ligação é que tu fazes entre o treino e a alimentação? a alimentação é algo sensível para falar no meu caso, porque eu durante muito tempo estive errado, até ser ensinado do contrário. Eu era aquela pessoa que te dizia: pá, come tudo o que te vier à frente e na quantidade que quiseres, porque o que vai importar realmente é depois a intensidade com que treinas, porque lá está, eu tenho uma intensidade de treino muito forte desde novo, e isso sempre me ajudou também a controlar, por exemplo, o meu físico para estar bem, para me sentir bem, comendo o que quisesse. Mas a verdade é que eu fui aprendendo ao longo do tempo que a nutrição tem um impacto muito forte nos resultados que tu consegues obter. Mais uma vez, não só a nível de treino, a nutrição é muito importante para o treino que tu fazes, mas a verdade é que eu não sou atleta, por muito que gostasse de ser, não me desenvolvi como atleta, por isso a minha capacidade de treinar não é o mais importante no meu dia, ou seja, a parte, o resultado que eu tiro do meu treino, correr 10 km em mais um minuto ou menos um minuto, não, ou levantar mais 10 kg ou menos 10 kg na barra, eu não estou em nenhuma competição, por isso a parte física não vai ser tão impactada por essa parte. Se estivesse nesse campo, obviamente que a nutrição podia ser extremamente importante para mim, porque muitas vezes faz a diferença entre tu conseguires levantar mais esses 10 kg ou menos 10, com base naquilo que comes. Mas a verdade é que eu fui compreendendo que a nutrição tem um impacto muito forte a nível mental, a nível de raciocínio. E quando eu fui percebendo isso, eu fui ajustando alguns hábitos alimentares com influência de alguém que eu tenho lá em casa que me forçou a olhar para isso como algo importante. Não no sentido de comer menos, nunca aconteceu. Eu, por exemplo, hoje provavelmente como mais do que há 3 anos atrás, mais quantidade de comida,
mas como um tipo de comida que potencia muito aquilo que é o meu bem-estar e os meus resultados como um todo. E enquanto eu estudava um bocadinho acerca disto, perceber então porque é que é importante. Eu fui bater num caso que é de um psiquiatra de Harvard, Chris Palmer, que já estuda isto há décadas, o impacto que a nutrição tem no teu desenvolvimento e na saúde humana. E quando li sobre isso, fui perceber muito mais algumas coisas que têm muito impacto que nós não temos noção. O que o Chris Palmer descobriu com os seus estudos é qualquer coisa, por exemplo, como uma mulher obesa, ou no caso de um homem que é mais foi mais a perspectiva que eu li na altura. Um homem obeso tem 4 vezes mais probabilidade de desenvolver demência ou Alzheimer. E nunca ninguém me ensinou isto. Tu não aprendes isto na escola. Quando falas sobre alimentação, falam-te basicamente sobre alimentação que vai contribuir para ganhares peso ou para perderes peso. Isso é físico. Exato. No geral, a sociedade dá muito foco a isso. Erradamente, na minha opinião, também, porque a obesidade está associada, não é por acaso que é visto como uma doença e não devemos. Hoje em dia há muito a ideia da aceitação corporal e ok, aceita-te, isso é muito fixe, mas não é por acaso que é visto como uma doença e está associado a muitas outras coisas que vão aparecer lá à frente. Portanto, faz todo o sentido e devemos ver a alimentação como um motor para a nossa máquina, não é? Algo que pode impulsionar e não algo que vai ter o efeito contrário, precisamente. Sim, é assim que eu gosto de ver as coisas. Isso é muito interessante porque faz-me lembrar de uma consulta que eu tive há uns tempos com a minha médica de família. Eu de 3 em 3 anos vou à minha médica só porque é suposto, não é o Serviço Nacional de Saúde obriga a ter uma médica de família. Não sei como é que isso funciona, mas eu recebo uma notificação de vez em quando para ir lá. E na última consulta eu cheguei à minha médica de família e a minha médica ficou extremamente preocupada porque eu tinha ganho cerca de 15 quilos desde a última vez que fui lá. Então ela mediu o meu índice de massa corporal e chegou à conclusão que eu estava obeso. E eu estava assim. Eu disse-lhe, eu nunca me senti tão bem com o meu corpo. E isso tem um bocadinho a ver com aquilo que tu és ensinado desde muito novo, ou às vezes até de visões completamente desatualizadas da medicina. Infelizmente, os médicos ainda se guiam muito, no geral, claro, pelo IMC. Infelizmente mesmo. Sim, aquilo que eu percebi na altura foi que o IMC, no meu caso, me dava a leitura de obesidade, mas para termos um bocadinho de noção disso, depois quando eu fui ver as análises e todos os dados de indicação que eu tinha sobre o meu corpo, eu tinha na altura cerca de 93, 94 quilos com 1,85m, ou seja, o teu IMC diz que tu estás obeso, mas eu tinha 7% de massa gorda, o que supostamente é positivo, e tinha muito peso concentrado em massa em músculo. Significa que tu não estás propriamente pouco saudável ou não és propriamente obeso. Tens é que saber interpretar os dados da melhor forma. E eu comecei a pensar um bocadinho nisto quando percebi o que o Chris Palmer quis dizer, que é aquilo que tu comes hoje, por muito que tu faças muito esforço, por exemplo, para estar bem fisicamente, porque treinas muito, que era o que eu fazia, não é? Treino muito, mas como aquilo que eu entender, comia um pacote de Ruffles familiar dia sim, dia não, e é mesmo verdade, e tinha muito impacto, não só na minha capacidade física de treinar, lá está, mas muito também naquilo que eu sentia durante o dia. Costuma-se dizer que o teu segundo cérebro está aqui em baixo e chama-se intestino, ou seja, tudo o que tu comes que te causa algum mal-estar vai ter impacto depois na tua forma de processar, na tua capacidade de desenvolveres
processos mentais ao longo do dia. Uhum. E isso foi tudo extremado, vamos dizer assim, foi tudo levado ao extremo quando eu li acerca do que esse psiquiatra concluiu, que é aquilo que tu estás a comer hoje, tu podes não sentir, podes-te sentir completamente saudável, mas daqui a 40 anos tu provavelmente vais ter um problema Repercussões, claro. que não ligas de maneira nenhuma, que está no teu cérebro, mas que tem totalmente a ver com aquilo que tu comeste hoje. E ele disse isso sobre os homens, e só por curiosidade, eu lembro-me que li que relativamente a uma mulher, por exemplo, uma mulher tem 4 vezes mais probabilidade de dar à luz um filho com autismo se for obesa ou tiver diabetes. E ninguém pensa nisso. Interessante. E quando ele desenvolveu esse estudo, chegou à conclusão que foi para trás. Foi ver a história sobre o que era diagnósticos, por exemplo, de autismo, e concluiu que os níveis de autismo nunca foram tão altos como são hoje. Se fosse há milhares de anos atrás, por exemplo, obviamente que não havia o diagnóstico de autismo, mas não havia propriamente leituras, e nós tendemos a dizer as doenças não eram diagnosticadas porque não havia formas de as diagnosticar. Isso é errado, porque está completamente provado que os gregos já conseguiam ler perfeitamente muitos dados de saúde que ainda hoje nós utilizamos. Mas eles não tinham esse tipo de problemas. Problemas, por exemplo, de foro psicológico, de demência com o aparecimento da idade. Significa isto que se tu não fores obesa, reduz a 0% a possibilidade de teres um filho com problemas mentais? Não, como é óbvio. Mas a verdade é que se te dissessem se comeres bem, tens muito menos probabilidade de dares à luz um filho com perfeitamente com menos probabilidade, vamos dizer assim, de ter problemas mentais. Provavelmente eu faria, não é? Eu, como homem, obviamente comecei a comer muito melhor e a preocupar-me com isso quando pensei, daqui a 40 anos eu posso ter Alzheimer, mesmo acreditando que eu estou perfeitamente saudável, e tem tudo a ver com o que eu como. Faz todo sentido. E só para aqui desmistificar também um assunto, que tu podes perfeitamente ter uma alimentação saudável, e saudável, no meu ponto de vista, não significa restrito, e é sobre isso que eu quero falar, que nós conseguimos comer tudo, conseguimos ter uma vida normal, conseguimos ir a uma festa e aproveitar, não é? Sentarmos a pensar o que é que estou a comer, isto é gordura. Não tem a ver com isso. No seu todo, ela é saudável, e é isso que importa. E a próxima pergunta que eu tenho para ti é sobre isso mesmo. Muita gente acha que este estilo de vida que nós adotamos, de treinar, de comer saudável, é aborrecido. O que é que tu tens a dizer sobre isso? Eu sou um caso suspeito, não é? Para falar, porque eu fico aborrecido se não treinar. Ou seja, é um bocadinho o contrário. Mas eu percebo perfeitamente que para quem não tem o hábito ou nunca passou pelo processo de perceber porque é que isto pode ser importante para mim, seja algo que é desconfortável. Para mim, hoje em dia, é aborrecido sentar-me no sofá 30 minutos para ver televisão ou para fazer zapping, por exemplo. A não ser que seja Fórmula 1. Isso é algo que à parte. A televisão está na sala lá de casa só para ver a Fórmula 1, mas a verdade é que tudo que não seja Fórmula 1 para mim é chato. Eu não consigo sentar-me à frente de uma televisão para ver propriamente coisas aleatórias. E eu tenho total respeito, obviamente, pelas pessoas por quem gosta de fazer isso, mas eu comecei a perceber que eram hábitos que não contribuíam propriamente para aquilo que eu queria obter como resultados. Obviamente que se tu tens um resultado que ambicionas muito, tens uma meta, tens um objetivo que ambicionas, e ver televisão durante 2 ou 3 horas por dia não contribui em nada para chegares aí, tu estás a ser contraproducente. E foi aí que eu percebi que há certas coisas que é normal tu abdicares para encontrares outras coisas que, com o tempo, como por exemplo o treinar, acabam por ser momentos de diversão, acabam por ser coisas que tu fazes
com alegria, porque para mim são momentos de bem-estar, vamos dizer assim. Para mim é lazer já treinar, mas só sentes isso não no primeiro dia em que treinas, nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto, porque vais acordar todo dorido. E quanto mais treinar, mais intenso, pior vai ser na primeira fase. Mas tu vais chegar a um ponto em que aquilo realmente faz sentido e é bom. Sim. E por isso é que eu acredito que acho é um processo que, se acreditares que aquilo te vai fazer bem, tu fazes até ser algo natural. Exato. Com as taxas de sedentarismo em Portugal, eu sinto que o meu papel enquanto personal trainer, sabendo isso, que grande parte das pessoas acham que o exercício é aborrecido e este estilo de vida é aborrecido, é tornar o menos aborrecido possível, não é? Mas tu sentes que de facto as pessoas acham isto aborrecido ou nunca deram a oportunidade a fazer algo que elas gostem e lhes faça sentido. Não tem de ser ginásio, não é? Podes ir passear o teu cão, podes. Exatamente, totalmente. O ser humano nasce com o processo mental natural. Todos nós nascemos com um foco muito mais forte em sentir o prazer momentâneo e abdicarmos muitas vezes de alguma coisa que pode ser muito melhor lá à frente para termos o prazer na hora. Por isso é que existe um mercado enorme ligado ao vício, aos jogos online, por exemplo, aos jogos pagos e a tudo o que te dá aquela dose de dopamina que tu recebes na hora, mas que estás a abdicar de muita coisa lá à frente que podia ser muito mais importante para ti. É aquela tradicional história de dizeres: eu gostava de sei lá, correr uma maratona. Pá, mas prefiro ver a minha série na Netflix do que propriamente começar a correr os meus 2 primeiros quilómetros. É desconfortável e mostra as tuas dores. As pessoas não lidam muito bem com isso. Sim, totalmente. E muitas vezes isso está ligado ao facto de tu não pensares em porque é que aquilo pode ser importante para ti. Se tu só ligares isso a uma recompensa positiva, vamos dizer assim, provavelmente nunca vais sair do sofá, porque aquilo que acreditas é: mas eu estou bem assim, eu não preciso de estar melhor que isto. Isso lembra-me algo que eu li há uns tempos, uma experiência que fizeram com ratos e uma roda, aquela típica roda do rato a correr, não é? Que depois conseguiu-se basicamente ligar à psicologia humana e explicar porque é que os humanos funcionam da forma como funcionam, através do cérebro dos ratos, que está mais que comprovado que é muito parecido com o nosso em muita coisa. E a experiência com os ratos basicamente era pegar num ratinho e pô-lo numa roda que tinha basicamente, eu já não me lembro exatamente como é que era, mas media a velocidade com que o rato estava a correr, que basicamente era a motivação que o rato tinha para correr. E começaram por fazer algumas experiências de o rato não ter nada, qual era a motivação que ele tinha para correr, de o rato ter alguma motivação, até chegar a um ponto em que punham uma motivação percebida como máxima, ou seja, projetavam que aquilo era a motivação máxima, que era pôr um pedaço de queijo à frente do rato, ou seja, do outro lado da roda. A recompensa, não é? A dopamina que o rato tinha para ir atrás desse pedaço de queijo. E então o rato corria com a maior motivação de todos os que já testaram. Mas houve um exercício que provou que o pedaço de queijo não era a maior motivação de um rato para correr. A maior motivação de um rato para correr foi quando colocaram o cheiro de um gato por trás do rato. E o rato não corria atrás da recompensa, corria para fugir do medo. E a mesma coisa, exatamente igual, num ser humano.
tu corres muito mais rápido se perceberes porque é que aquilo te vai fazer mal do que daquilo que podes ganhar. É muito interessante isso, porque muita gente, a maior parte das pessoas, só se preocupam em tratar o mal e não em prevenir, não é? Infelizmente. E começam a correr já tarde demais. O que poderiam ter, uma coisa que poderiam ter evitado, não é? Maior muito causa interessante isso. de morte a nível mundial. Eu espero não estar a dizer nenhum erro. Eu sei que este estudo na altura foi concentrado a partir dos Estados Unidos, mas foi feito basicamente uma consulta mais global, e a maior causa de morte tem a ver com problemas cardiovasculares atualmente. Sim. Nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, eu creio que esse estudo foi centrado nos Estados Unidos. E percebeu-se que esses representam 30% da causa de morte, dos problemas cardiovasculares, e são maioritariamente problemas que não são possíveis de tratar. São possíveis depois basicamente de arrastar o problema, mas não consegues tratar. Eram problemas que eram possíveis prevenir, e isso muda completamente a forma como tu podes ver um problema, não é? Que é, tu não o queres tratar quando ele aparece, tu queres evitar que ele apareça. Sim. E isso bate um bocadinho com a realidade que está estudado. Isso é algo que está verificado, que é 75% dos medicamentos que um médico prescreve são para tratar uma doença que tinha prevenção. Ou seja, a maior parte dos medicamentos que um médico te vai dar é para tratar algo que tu podias perfeitamente ter evitado com base em cuidados, com base em hábitos que não te levariam a ter esse problema. E podemos falar sobre indústria farmacêutica e o facto de haver interesse ou não interessa. O que interessa é que, mais uma vez, nós somos o principal instrumento de nós próprios. Significa que, se as pessoas tivessem o conhecimento suficiente para evitar ter esses problemas, provavelmente faziam o que o rato fez, que é: sabem que vão ter um problema, sabem que vai causar dano, e começam a fugir disso, começam a ter alguns cuidados, como por exemplo comer bem, ou a prática de exercício físico, que está ligado a evitar uma série de problemas motores e problemas mentais numa idade mais avançada. Faz todo sentido. Infelizmente, de antes, o exercício físico dava medo a muitas pessoas. Cada vez mais temos visto o contrário, e temos conseguido de facto mostrar o contrário. Por isso eu sinto que cada vez mais vai ser comum veres alguém com 70 e tal anos no ginásio, e isso é algo que eu gosto muito de perceber. Agora, sobre a profissão de personal trainer, eu sei que tu passaste a valorizar a profissão há pouquinho tempo. Eu queria perceber porque é que tu antigamente vias a profissão com outros olhos. Nos últimos anos, a minha carreira profissional tem passado por ser responsável por uma empresa que serve consultores imobiliários. E porquê é que eu estou a falar disto? Porque a visão era muito parecida entre esse tipo de profissionais, antes de ter contacto com o profissional em si. Antes de eu conhecer um consultor imobiliário, eu tinha provavelmente a ideia que 90% das pessoas têm, ou quem não tem noção exata daquilo que se faz, que são profissionais desleixados, pouco preparados, que é uma atividade que envolve pouco profissionalismo, e que por isso tu não estás à espera de grande coisa quando te envolves no trabalho. E a verdade é que os últimos anos ensinaram-me exatamente o contrário. Eu trabalho com algumas das pessoas, tenho trabalhado nos últimos anos com consultores imobiliários que são algumas das pessoas que mais me inspiram a nível profissional, que são extremamente capazes e que procuram desenvolver-se profissionalmente a um nível que está acima de muitos grandes académicos e de grandes profissões que têm outra valorização própria. Mas eu tive que passar pela experiência para perceber o que é que está por trás da cortina, o que é que esses profissionais
representam. E relativamente aos personal trainers, eu acredito que há mais ou menos a mesma leitura, que é, não é propriamente difícil ser personal trainer, porque tanto como um consultor imobiliário tu não precisas de grande formação académica. Podes ser muito desenvolvido academicamente na área. Há tanto consultores imobiliários como personal trainers que têm um conhecimento académico incrível sobre a área, mas há uma linha de entrada muito, muito baixa. É verdade. Agora há cursos de, se não me engano, 6 meses, 1 ano. Portanto, Isso faz com que, na média, aconteça a mesma coisa que aconteceu na altura no imobiliário, quando se deixou de pedir formação para seres consultor, que é vai entrar muita gente na área que não contribui propriamente para que a valorização cresça, mas para que baixe. Então eu tinha a noção que um personal trainer não me ia acrescentar nada, porque um personal trainer basicamente ia-me dizer para fazer os exercícios que eu já sabia fazer. Eu já sabia fazer um deadlift, um squat, um bench press. ele não sabia. Isso é relativo. Não sabia. Mas a verdade é que eu tinha essa crença e eu nunca fui acompanhado por um personal trainer, até uma determinada personal trainer me convencer a experimentar, porque supostamente eu não treinava com as melhores posturas. E a verdade é que mudou completamente a minha forma de treinar quando eu comecei a ser acompanhado e comecei a ter alguém a olhar para mim e a dar-me certos ajustes Insight, sim. que fizeram total diferença na minha capacidade de treinar e de me desenvolver. E isso fez lembrar um bocadinho aquilo que foi o meu início no desporto a sério, vamos dizer assim. Ou no desporto, não a sério, porque eu não competi na altura, por assim dizer, de forma significativa, mas foi basicamente a primeira modalidade que eu levei a sério em termos de treino, que foi o atletismo. E no atletismo a coisa que eu mais valorizava era o meu treinador. Era aquilo que o meu treinador me dizia, porque eu sabia que correr, qualquer pessoa sabe correr, mas se tu estás à procura dos melhores resultados enquanto corres, tu tens que ouvir alguém que já estudou e já tem muitos anos de experiência naquela área. E quando eu fui acompanhado a primeira vez por um personal trainer, foi exatamente a mesma sensação. Foi a sensação de ter ali alguém que sabe muito mais que eu sobre a ciência, o que eu estou a fazer. Eu não preciso aprender a ciência com ele, porque a parte técnica esse profissional já me vai dar. Mas a verdade é que os insights que te vão passando são importantes para duas coisas: os resultados que tu tiras do que fazes, e qualquer ser humano gosta de sentir resultados. Claro, senão não estava a fazer nada, não é? Estava no sofá. Precisamente. Mas principalmente uma coisa muito importante também, que é a motivação para fazer o que fazes. Eu não senti propriamente que no meu caso mudou a minha rotina, por exemplo, porque eu já fazia, já treinava há anos suficientes para ter aquilo como um hábito, para ter aquilo como algo que eu faço todos os dias. Mas a verdade é que mudou completamente a minha ansiedade de treinar, vamos dizer, o momento de chegar ali ao treino e ter aquele processo que é bem definido e que tu não fazes uma coisa à sorte. Exatamente. Nós somos muito associados a uma profissão de motivar as pessoas. Eu acredito que não é essa a nossa função de todo, ou não é essa a nossa principal função, mas motiva as pessoas a saber que têm um caminho a seguir, que têm ali um caminho traçado. Tu és gestor, não é? Estás a gerir uma empresa e tu sabes o que é que muda. O facto Sim. de dividir aqueles objetivos, de tudo estar planeado ao milímetro, muda tudo. Tu vais treinar motivada porque sabes que estás a fazer a coisa certa. Quando chegas ao ginásio não tens o mínimo planeamento, a mínima de noção, claro que isso desmotiva. Estás ali porquê, não é? Estás ali a fazer o quê? O que é que aquilo te vai trazer? Portanto, eu sinto que é nesse sentido que nós conseguimos motivar as pessoas e que toda a gente beneficia de ter um personal trainer. Isso é totalmente verdade. E tu falaste na minha responsabilidade enquanto
gestor de uma empresa, e o facto de ser responsável pelo trabalho das outras pessoas. Porque basicamente ser gestor de alguma coisa não mais é do que assumir a responsabilidade pelo trabalho de outras pessoas. Tu não vais conseguir mandar nelas. É completamente Totalmente. falso essa noção de geres alguma coisa, por isso mandas. Tu não mandas em nada. Tu não mandas em nada porque as pessoas só vão atender àquilo que tu estás a dar como ordens, se para elas fizerem sentido. Senão vai ser algo que elas vão fazer durante uns segundos, mas se não tiverem o teu input lá permanentemente, acabou a tua ordem. E foi isso que eu fui aprendendo enquanto gestor, foi que não faz diferença nenhuma o facto de eu estar lá a berrar para elas, para as pessoas fazerem, e tens que fazer assim porque tem que ser, se eu não conseguir demonstrar porque é que é importante e demonstrar qual é a linha. E as pessoas vão ser muito mais motivadas para trabalhar, por exemplo, como acontece com a minha experiência, se perceberem que tu contribuis positivamente para que elas tenham uma linha orientadora. É exatamente a mesma coisa que me aconteceu quando eu fui acompanhado pela primeira vez por um personal trainer, que não era aquela pessoa que estava por trás de mim a dizer vai, mais uma repetição. Isso até pode ser positivo naquele instante, mas não muda nada a minha visão que eu tenho sobre o treino. A minha motivação para treinar na altura foi muito aumentada pelo facto de eu saber que esse acompanhamento me estava a direcionar para resultados completamente diferentes. Então esse guia é muito mais importante do que a tua capacidade de estares ali com um chicote a assegurar que se faz. Exato, eu acho que duas coisas muito importantes na nossa profissão, ou na minha profissão, é a lógica, teres uma linha que tu queres seguir. No meu caso é a ciência, que todos os dias temos atualizações, estudos novos, e tu vais ter de ter a capacidade para te contradizer, porque só assim é que tu evoluís, não é? Quem está na mesma caixinha de há 5 anos atrás está super desatualizado hoje em dia. E nesse sentido, saber explicar o porquê das coisas. É a lógica, pronto. O porquê. E depois é a parte humana, que as pessoas procuram isso. As pessoas querem sentir-se de perto, sabe, aconchegadas. Eu sinto que é muito importante. E cada vez mais porque inteligência artificial. Mas como é que tu escolhias então um personal trainer para te acompanhar? Para mim foi importante ser alguém que estava focado no tipo de treino que eu estava a fazer. Obviamente que um personal trainer que se apresentasse como especialista em perda de peso, seja lá o que isso for, porque para mim eu aprendi que isso não é importante. Eu senti-me melhor com 95 kg do que com 80. Não tem a ver propriamente com o peso que tu tens, tem a ver com outro tipo de fatores. Mas o tipo de acompanhamento que o teu personal trainer te vai dar vai mudar completamente a forma como tu gostas de treinar e os resultados que tiras. Então foi e é importantíssimo ser acompanhado por uma personal trainer que sabe muito sobre musculação e que sabe muito sobre as minhas posturas, sobre o que é um exercício, e me dá na cabeça quando eu estou a 2 graus ao lado e tiro mais resultados de fazer um pequeno ajuste quando eu estou concentrado em musculação e na importância que é ganhar força e naquilo que eu acredito que vai ser o meu treino para a vida toda, porque está mais que comprovado que o treino de força é aquilo que, em termos de com o passar da idade, vai ser mais importante para tu te manteres bem fisicamente e mentalmente. O teu corpo e o teu cérebro respondem muito bem a treino de força. E é algo que eu não abdicaria, por muito que venha de uma escola completamente ao contrário, uma escola de treino que é ligada à corrida e à alta intensidade. CrossFit. Também fiz CrossFit durante muito tempo e ganhei muita disciplina de treino no CrossFit. É incrível a modalidade para tu aprenderes certas dinâmicas, mas a verdade é que provavelmente o CrossFit não é uma modalidade que tu consegues praticar a vida toda, pelo menos não num nível muito alto, porque tem uma intensidade de desgaste grande. Mas a partir do momento em que eu peguei na soma dessas disciplinas que eu fui passando
e me foquei depois no treino de força, fui percebendo que a minha treinadora faz uma diferença muito grande quando eu estou a desenvolver a minha capacidade, por exemplo, de levantar mais peso sem me magoar, com um desenvolvimento mais natural. E isso foi exatamente a mesma coisa que aconteceu quando eu me quis concentrar agora há pouco tempo em desenvolver a minha capacidade de só levantar peso, por exemplo, e projetei na altura até entrar numa competição de powerlifting, e eu fui acompanhado por um personal trainer especializado em powerlifting e fez toda a diferença. E estamos a falar de um período de tempo muito curto que eu fui acompanhado. Na altura também desenvolvi uma lesão, ou pelo menos não me sentia bem com uma parte específica do meu corpo que era importante para eu obter resultados, e eu sou aquele gajo chato que se o objetivo é atingir 200 e por alguma razão tu só estás a atingir 190, então para mim já não vale a pena, eu tenho que chegar aos 200. E na altura não continuei com esse acompanhamento, mas foi fundamental o facto de o meu treinador saber perfeitamente aquilo que eu estava a fazer. E na altura, sem nunca me ter visto, eu nunca vi o meu treinador pessoalmente, Claro. mas a nossa linha de comunicação e interpretação do meu treinador do que eu estava a fazer, os exercícios que eu estava a fazer, dos vídeos que eu lhe enviava sobre as posturas que eu estava a usar, foi brutal para eu conseguir desenvolver-me na modalidade na altura. Por isso, a diferença que faz o background de um treinador é um impacto brutal. E, pelo contrário, o que é que te fazia descartar um personal trainer em específico para te acompanhar? O que é que me fazia descartar um personal trainer? Um personal trainer que me indicasse Zumba era um princípio. Não, fora de brincadeiras, eu acredito que, tal como acontece com outra área qualquer, tu queres sempre ser acompanhado e estar rodeado por pessoas que te acrescentam. Por isso é importante que o teu personal trainer passe a ideia de que sabe porque é que aquilo é importante. Não só, para mim, um personal trainer perderia valor se me soubesse indicar exatamente quais são os exercícios, mas não me soubesse explicar porque é que aquele exercício é importante para aquilo que eu estou a fazer. Porque eu dou muito mais importância ao porquê do que o quê. Ok, estás a fazer Exatamente. isto, é suposto fazeres isto. Vais ter que me explicar porquê, senão eu não consigo. Eu não consigo continuar a fazer aquilo com disciplina se eu não perceber porque é que estou a fazer. Isso faz sentido. E era por aí, se fosse um personal trainer com muito nome, com uma podia ser com pouco nome ou com muito nome, com uma popularidade enorme, é grande personal trainer, mas não me sabe explicar porque é que aquilo é importante, era capaz de me perder rápido. Exatamente. Ok, mudando aqui o panorama, consideras-te uma pessoa confiante? Às vezes demasiado, sim. Eu considero-me algo arrogante. Tem a ver com o desenvolvimento que tu vais tendo desde criança, que lá está, como eu vinha dessa falta de confiança, e fui desenvolvendo tive a necessidade de ter alguns mecanismos de compensação. Eu fui passando a ser muito autoconfiante, muito crente naquilo que eu posso fazer, e por vezes às vezes arrogante, mas é necessário desenvolver este tipo de personalidade. O que é autoestima para ti? Autoestima é crença de que é exatamente aquilo que eu disse na altura. Para mim, autoestima é exatamente aquilo que eu disse no início da nossa conversa, que é acreditares que tu és o principal instrumento de ti próprio, que não dependes, vamos dizer, maioritariamente daquilo que acontece à tua volta, sem que tu possas escolher. Há uns dias eu li algo que uma figura que eu
pela linha de raciocínio e pela personalidade que é o Ricardo Aruz Pereira, que é uma figura muito conhecida, principalmente nestes últimos tempos, não é, das eleições, que disse alguma coisa que tinha a ver com. Era algo parecido com a história que te tentam convencer que tu és capaz de qualquer coisa, basta quereres. É tão real como os heróis na história da Disney. Ou seja, a imagem que ele queria passar era de que não basta tu quereres e pronto, porque depois há uma série de fatores ligados ao teu ambiente que marcam a possibilidade disso acontecer ou não. Eu concordo em parte com o que ele disse, mas discordo, porque é verdade que o teu ambiente vai influenciar. A tal regra dos 95-5, não é? 95% das coisas que tu vais conseguir estão ligadas ao ambiente que te rodeia, mas a verdade é que tu podes escolher o ambiente que te rodeia, tu podes mudar. E muitas vezes nunca é só uma questão de vontade, porque a vontade a motivação vai-se esvaziar rápido se tu não tiveres um ambiente que propicie isso. Se tu quiseres deixar de fumar e 9 em 10 dos teus amigos fumarem, é muito difícil para ti deixar de fumar, porque tu estás envolvido num ambiente que a realidade é essa. E então eu na altura discordei um bocadinho com ele. Eu não discordei com ele porque infelizmente eu não tenho contacto com ele, mas discordei daquilo que eu li acerca do que ele disse, porque eu acredito que o segredo não está em teres vontade por si só, ok? Nisso ele está certo, mas está em aliares a vontade ao conhecimento. Se tu tiveres vontade e se tu souberes como é que podes mudar, tu tens tudo. Depois Exato. é uma questão de pôres em prática. Mas se tu souberes, principalmente, e por isso é que para mim é o investimento mais importante que tu podes fazer de todos em toda a vida, que é conhecimento, muito mais de qualquer investimento financeiro ou algo ligado aos negócios ou ao treino. Conhecimento é aquilo que te vai permitir ter horizontes muito mais largos e perceber, se eu não estou bem onde estou, para onde é que eu vou? E é por isso que eu acredito que isso é extremamente importante, não só teres a vontade de o fazer, mas saberes como é que vais fazer. E obviamente tens que ir atrás, não é? De ter esse conhecimento. E quando tu sabes, tu podes estar num ambiente que não é propício a que isso aconteça. Podes vir de um background que seja mais difícil, que venhas, por exemplo, no extremo de um país muito desfavorecido. Mas a verdade é que mesmo pessoas que nascem em países muito desfavorecidos, uma pequena fração delas conseguem chegar a níveis altíssimos de carreiras profissionais incríveis. O nível de esforço é que varia, não é? Um nível de esforço sem completamente dúvida, diferente. Isso é um facto, mas faz todo sentido. Isto não é justo, não é igual para todos. Não há, Claro. A justiça não existe e não vale a pena procurarmos equalizar tudo. Não é igual para todos. Mas a verdade é que todos temos oportunidades. Não são iguais entre todos, é verdade. Mas se tu souberes o que queres e souberes como atingires o que queres, tu já tens tudo. Depois é uma questão de ir descobrindo aos poucos como é que é possível. Se eu te perguntasse um segredo para o sucesso, o que é que tu dirias? Essa pergunta é extremamente difícil. Primeiro porque é difícil definir o que é sucesso. Sucesso é algo muito extrínseco, é algo que está ligado muito à forma como as pessoas te veem, não é? A definição de sucesso varia de mim para ti. Ok? Mas para ti, o que é sucesso? Eu considero sucesso a noção de que estou em constante crescimento. Eu acredito que o ser humano tem dois sentidos. Há uma história que eu às vezes gosto de contar, e já comentei isso mais que uma vez lá. A minha responsabilidade na empresa às vezes passa por falar sobre algumas ideias para pôr as pessoas a pensar no trabalho, não é? E há uma história que eu li há uns tempos que é sobre as bailarinas
e quando fazem balé, e o passo, que é um dos passos mais conhecidos de quando fazes balé, que eu acredito que se chama pontas, que é quando uma bailarina se põe em pontas. E que tu supões que ela está em perfeito equilíbrio. E aquilo que se verifica é que não está. Ela não passa um segundo em equilíbrio. Ela está constantemente a lutar para não cair para trás nem para a frente. E isso acontece exatamente a mesma coisa com qualquer ser humano, que é tu nunca estás estagnado, tu nunca estás exatamente no mesmo sítio. Ou estás a evoluir, se não estiveres a evoluir, estás a ficar para trás. Isso para mim é sucesso. É sentir que olho para mim há um mês atrás, estou melhor. Olho para mim há um ano atrás, estou melhor. Epá, mas o meu colega do lado já evoluiu o dobro ao mesmo tempo. Ótimo para ele, perfeito. Eu tenho a minha própria realidade, com as minhas próprias condições. As oportunidades podem não ser iguais, mas se eu me sentir que estou a crescer. Muito bem, faz todo sentido. Agora umas perguntas muito rápidas para terminar. Que conselho darias a alguém que não treina? Treina, eu também daria esse conselho. Passa pela experiência, passa pelo desconforto de experimentar, e principalmente não tenhas o treino como uma obrigação. Faz alguma coisa que te dá gosto, porque todos nós temos alguma coisa ligada ao desporto que nos dá gosto de fazer. Todos nós em criança, por exemplo, gostávamos de fazer alguma coisa que era uma atividade física. Não quer dizer que hoje seja a mesma, mas quer dizer que todos nós fazemos alguma coisa que nos dá prazer. Se me puseres a fazer se me puseres a dançar, eu não vou treinar na dança muito permanentemente, porque eu não tiro muito prazer da dança. Mas se me puseres a correr ou se me puseres a levantar pesos, isso para mim já é algo prazeroso. Muito bem. BMS são as iniciais de Body, Mind and Soul, a união de corpo, mente e alma. Para ti, porque é que é importante a união dos três? É impossível tu conseguires que o teu corpo responda impulsos momentâneos com a permanência suficiente para tornar isso um hábito, para tornar isso algo que te vai trazer resultados. Por isso, se tu não estiveres alinhada a forma como pensas com aquilo que fazes fisicamente e aquilo que, alma, é importante para ti lá atrás, porque se te convencerem simplesmente que tu tens que perder peso nesta fase, a mesma coisa exatamente que acontece com um toxicodependente. Envia um toxicodependente para a reabilitação sem a vontade do toxicodependente. A capacidade de sucesso é zero. Ele vai ter que ter vontade de ser reabilitado. E se tu não perceberes porque é que é importante para ti ligares aquilo que é o teu ser, que está lá atrás, que é aquilo que define uma série de standards, uma série de metas, de pontos que são importantes para ti, à forma como tu pensas no dia a dia e ao que fazes fisicamente. Aí sim é impossível tu olhares para o treino ou para a alimentação como algo que levas para a vida toda como um hábito. Quando tu ligas os três, tu percebes que há 3 fatores fundamentais para tu seres a tua melhor versão, vamos dizer assim. É uma expressão que eu tenho algumas questões, mas ok, a tua melhor versão depende de quê? Está estudando durante décadas, séculos, o que for. Sono, alimentação, treino. Se juntares essas 3 coisas e fizer sentido para ti aquilo que estás a fazer de uma forma que se torne um hábito e que tu durmas bem, comas bem e treinas bem, tu és de certeza absoluta a melhor versão que nasceste para ser. Muito bem. Um livro que recomendes e porquê? Lembra-te que são perguntas rápidas. As perguntas são rápidas, as respostas não. Eu tenho dificuldade em responder com poucas palavras. A única coisa é um livro que eu li que é escrito por um fundador de uma das principais empresas de mediação imobiliária do mundo, mas que não tem nada a ver com mediação imobiliária. A única coisa basicamente fala sobre a tua capacidade de concentrares em cada momento numa coisa que é realmente importante para ti, que tu consegues continuar com aquilo até veres os resultados.
O autor é o Gary Keller, que foi o fundador da Keller Williams, KW, para quem percebe um bocadinho de imobiliário, conhece as imobiliárias. Mais uma vez, não tem nada a ver com imobiliário, tem a ver com a tua visão sobre tudo, sobre a vida, sobre a carreira, sobre sucesso. Mas era o livro que eu gostava de aconselhar. Muito bem. As pessoas preocupam-se demasiado com o ter ou com o parecer e pouco com o ser. E mais do que aquilo que foi falado aqui é eu saber o que é que tu és e aquilo que tu me passas todos os dias. E não me fazia sentido começar isto com alguém que não tu, que és o meu maior exemplo de disciplina e de foco. Agora queria-te perguntar para acabar. Obrigado. De nada. Agora queria-te perguntar para acabar se queres partilhar algum projeto, alguma página, o que tu quiseres. Ora, The VMS Nation é o arroba do projeto que está a ser lançado neste momento e que tem por base este podcast, mas muito mais que está para vir. Vamos dizer, o projeto de uma vida sem pensar nele a vida inteira, mas uma vida a construir esta ideia, não é? Que quando foi somada à tua visão científica sobre a coisa, não é? O que é que isto pode ser realmente na realidade? Qual é o impacto que nós podemos ter na vida das pessoas? Tornou-se um projeto que eu acredito que vai fazer sentido para muita gente, e estamos presentes nas diferentes redes sociais com esse arroba da VMS Nation e arroba Paulo Campos BMS. Também nas diferentes redes sociais. A nível pessoal, basicamente o conteúdo vai de encontrar aquilo que falámos hoje, provavelmente de uma forma muito mais reduzida, porque eu a maior parte do tempo era um fantasma, não aparecia lá nenhuma nas redes sociais, mas estarei por aí. Muito bem. Sigam, prometo que vai valer a pena, e obrigada pelo teu tempo. Obrigado.